E a gente tem uma entrevista extremamente importante para entender exatamente sobre esse conflito e também como será feito o resgate dos brasileiros, algumas autoridades cientistas que estão em Israel. Nós abrimos espaço para conversar com o Daniel Zonshine, que é o embaixador de Israel no Brasil e que abriu espaço na agenda, o embaixador, para conversar conosco ao vivo. Muito obrigado pela presença aqui na CNN Brasil, embaixador. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é se há algum diálogo neste momento com o governo brasileiro ou com o governo israelense para conseguir trazer de volta os prefeitos, os especialistas, os pesquisadores que foram em missões a Israel e agora estão presos em cidades próximas a Tel Aviv. Boa tarde a todos. Nós estamos em contatos, seja com as delegações que estão lá, uma delegação que é consórcio Brasil Central, e delegação de prefeitos e vereadores de várias cidades do Brasil. Estamos também em contato com a Embaixada do Brasil em Israel e tentamos verificar a maneira mais segura e mais rápida que eles podem sair de Israel, voltar para o Brasil ou continuar nos programas deles. Isso é uma coisa que está tratando nos altos níveis do Ministério das Relações Exteriores e outras entidades israelenses. Embaixador, tem a possibilidade deles saírem eventualmente pela fronteira terrestre até o Egito, a Jordânia, e depois pegarem um avião? Ou a probabilidade maior é que o espaço aéreo israelense seja reaberto rapidamente para a saída desses brasileiros? De maneira que nós sabemos neste momento, o espaço aéreo de Israel está fechado. Então, a maneira de sair através do voos, neste momento não é possível. Nós tentamos ver todas as outras opções que estão disponíveis, mas a coisa mais importante é que isso vai ser de uma maneira segura. Embaixador, gostaria que o senhor acalmasse os familiares que estão aqui no Brasil. Pelo que a gente tem visto de relatos, esses brasileiros, por enquanto, estão em segurança, em locais seguros, né? Sim, estão em locais seguros, estão no hotel, seja em Tel Aviv ou perto de Tel Aviv, e tem lá bunker, tem lá abrigo, e elas recebem das mesmas condições, ou ainda melhores, de todos os israelenses que vivem nesta área. Elas são hóspedes de Israel e nós tentamos verificar que eles estão seguros como qualquer outras pessoas que estão lá. Embaixador, o senhor é um diplomata experiente, já passou por vários países no mundo, tem uma experiência no trato com várias nações. Como o senhor tem visto o conflito nesse momento? O senhor acha que este conflito pode se estender nos próximos dias ou uma possibilidade de que haja uma negociação internacional com a participação de Rússia e Estados Unidos para evitar que se chegue a um conflito um pouco mais destrutivo? Bem, a melhor opção era resolver esta questão em maneiras diplomáticas. E as negociações entre Estados Unidos e Irã continuaram até chegar a um impasse e não conseguiram chegar para uma solução. E Israel, que está avaliando e acompanhando este diálogo, esta realidade lá, nós somos preocupados. Somos preocupados por causa de avanço que Irã está fazendo no desenvolvimento da capacidade nuclear militar deles. É uma coisa que já há algumas décadas que elas fazem esforços nesta direção e, além de esforços diplomáticos que aconteceram nos últimos 10 anos e ainda antes, isso não conseguiu chegar para uma solução que vai evitar o desenvolvimento de uma bomba nuclear iraniana. Irã está fazendo tudo o que eles podem para esconder e para atuar de umas maneiras clandestinas para chegar a uma bomba atômica. E isso é uma coisa que para nós, para Israel, é uma ameaça existencial. Se você junta
as declarações de líderes iranianos sobre a necessidade de destruir Israel, a tentativas deles, esforços enormes deles para chegar uma bomba, uma arma nuclear, e junto com a ameaça de mísseis balísticos, que elas têm algumas centenas, se não mais disso, e todos os esforços que eles fazem para criar um tipo de anel do fogo na era de Israel, Hamas em Gaza, o Hezbollah no norte de Israel, os Yemenitas, os Houthis. Isso é uma coisa que para nós é muito preocupante e não podemos esperar mais, porque quando o reator nuclear chega para uma fase que é radioativo, cada ataque desta natureza pode ter uma influência ambiental difícil. Então, para nós foi quase o último momento para atuar, porque as outras maneiras diplomáticas e negociações não dão nenhum resultado imediato. Embaixador, a gente estava conversando com o Michel Gavendo, que é nosso correspondente de Tel Aviv, e ele observava muito as relações de Israel com a Arábia Saudita, e isso me pareceu muito interessante. Em um primeiro momento, quando havia um acordo comercial entre os dois países, começaram os ataques do Hamas, dos Houthis e também do Hezbollah, muitos deles financiados pelo Irã. Agora, quando há uma possibilidade de novo desse acordo, você tem ameaças do Irã. E a Arábia Saudita criticando o Irã pelo enriquecimento de urânio. O senhor vê que há uma tentativa também nesses ataques de enfraquecer a possibilidade de um acordo entre esses dois países que são ricos e influentes na região? De maneira que eu entendi, a Arábia Saudita também tem preocupações com o desenvolvimento de armas nucleares do Irã. Essa deve ser uma preocupação não só do Oriente Médio, mas além disso também. E o fato que o Irã está fazendo destas tentativas e a Arábia Saudita conhece o que acontece lá, então não tenho certeza, não posso acertar que realmente tem ligações entre estas tentativas de aproximar entre Israel e Arábia Saudita ou outros movimentos no Oriente Médio, mas com certeza a jornada iraniana ou a tentativa iraniana de chegar a uma arma nuclear é uma coisa que é preocupante para a Arábia Saudita, para os Emirados, para todos os vizinhos que estão lá e, a meu ver, também Europa e outros países, porque de momento que Irã tem uma capacidade nuclear militar, o mundo todo tem que ter problema com isso. Embaixador, os Estados Unidos já ofereceram apoio, inclusive nesse momento, de porta-aviões, apoio de caças. Como tem sido a relação de Israel com os Estados Unidos durante esses conflitos? As relações são boas, sempre foram. Às vezes temos diferenças de opiniões, mas o apoio de Estados Unidos a Israel é uma coisa estratégica, de alta importância. E, como disse o presidente dos Estados Unidos, de maneira que eu entendi, eles foram informados sobre as ações de Israel e temos tipo de cooperação e elas ajudam também, de maneira que eu entendi, na defesa contra os barragens de mísseis iranianos contra Israel, que tivemos a noite passada e que Irã declarou que vai renovar e vai fazer também esta noite. Hoje, agora em Israel, 9h30 à noite, pessoas estão preocupadas lá com as tentativas do Irã de renovar as mísseis, a barragem de mísseis, o lançamento de mísseis contra Israel. E tem que entender que a maioria dos mísseis atingiram civis, alvos civis, áreas de habitação. Isso é uma coisa preocupante.
pessoas morreram na noite passada, resultado destes mísseis. Embaixador, o senhor acredita que esse conflito, por enquanto, é local, é no Oriente Médio. O senhor acredita que ele pode se expandir envolvendo outras nações do mundo? Espero que não. Sabe, guerras ou operações nesta natureza, você sabe como começa, mas nem sempre como continua. Espero que vai ficar dentro do Oriente Médio, espero que vai terminar mais rápido que possível e que podemos passar para direções diplomáticas para evitar o desenvolvimento de uma arma nuclear do Irã. E que a ameaça sobre a existência de Israel não vai existir mais. Nós conversamos com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Muito obrigado, embaixador, por abrir espaço, conversar aqui com a nossa audiência da CNN Brasil. E como o senhor, espero que o conflito seja resolvido o mais rápido possível pelos meios diplomáticos, numa pacificação geral. Muito obrigado, embaixador, pela participação. Obrigado a vocês e boa tarde.